Foi pela fé que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, sois filhos de Deus mediante a fé. Olha aqui, não porque você é bonito, não porque você é especial, não porque você pertence a uma família nobre, nada disso, irmãos. A Bíblia fala que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Sois filhos de Deus mediante a fé. As promessas de Deus do passado e também de hoje foram e são dadas pela fé. Voltando a Gálatas capítulo 3, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, irmãos, que nessa parte não pode haver nenhuma influência ou participação humana. Absolutamente, Deus dispensa. É uma pena porque há milhares de pessoas equivocadas a respeito da doutrina da justificação. Muitos acham que poderão ser recebidos ou bem vistos aos olhos de Deus porque eles são especiais. Estão redondamente equivocados. A Bíblia fala que toda a raça humana, e você que me vê e ouve nesse momento, você foi, eu fui, nós fomos atingidos pelo pecado. Não existe ninguém especial aos olhos de Deus, porque todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Nada que você faça, por mais bonito que seja, pode até atrair aplausos dos homens, ou você pode até receber medalhas de honra, mas aos olhos de Deus tudo isso é lixo, não tem valor nenhum para a sua salvação. Outra implicação sobre a fé que eu tenho, ela é minha, foi me dada para mim. Eu não posso reparti-la com você. Cada um tem que ter a sua própria fé. É isso que fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 14, 22. Por isso que eu tenho que registrar tudo, para não dizer, olha, o pastor Joel está expondo um ponto de vista, uma opinião pessoal dele. Não. Isso aqui, Romanos 14, 22, Paulo declara: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Eu não posso transmitir para os meus descendentes, para os meus familiares, a fé que eu tenho. Eu posso dar o exemplo, deixar o exemplo da minha fé, mas cada um tem que buscar e ter a sua própria fé. Segunda verdade sobre o nosso testemunho, irmãos, é sobre o amor. O amor é a verdade. Primeiro nós vimos a respeito da fé. Segundo, estamos considerando, o amor como verdade do nosso, do meu, do seu testemunho. Se você diz que ama, você não pode estabelecer condições para amar.
amar a Deus, amar a família, amar os irmãos, amar o próximo, amar até os inimigos. Quem ama, irmãos e amigos, quem ama, corre o risco de não ser correspondido, mas não tem problema. Não seremos os únicos profetas, reis, patriarcas, apóstolos, igrejas, e o próprio Cristo foi quem disse. Olha o que ele fala em Lucas capítulo 6, de 27 a 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Isso aqui é muito sério e muito pesado. Talvez você vai dizer assim: eu não aguento, eu não consigo. Mas foi Jesus quem deixou como mandamento. E mandamento não se discute, mandamento cumpre-se. Ele fala: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem aos que vos falam mal de vós, orai pelos que vos caluniam. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, é um testemunho que eu tenho que evidenciar, que eu tenho que deixar patente perante o mundo, perante as pessoas. O amor incondicional que eu devo pregar, que eu devo manifestar a todas as pessoas, amigas e inimigas. Terceiro testemunho, terceira verdade sobre o meu testemunho, é que a minha visão de Deus é a verdade do meu testemunho. O homem, irmãos, nunca mais será o mesmo depois que ele passar a ter esta visão de Deus. A distância que o mundo está de Deus, irmãos, ela não é geográfica, mas espiritual. E Paulo trata desse assunto na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Ele fala assim: naquele tempo, no pretérito, no passado, estáveis sem Cristo, separados, comunhão quebrada, separados da comunidade de Israel, Israel espiritual, e estranhos às alianças da promessa, ignorantes em relação às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, eu agora preciso deixar como testemunho perante o mundo que eu fui inimigo de Deus, mas agora não sou mais. Eu me reconciliei com Ele. É um testemunho que nós precisamos deixar com as pessoas que ainda não se reconciliaram com Jesus Cristo. Nós encontramos na palavra de Deus muitos termos que definem ou caracterizam aqueles que vivem separados de Deus. Há um vocábulo, há um termo que é muito usado pelos pregadores, não é? Pelos teólogos, pelos comentaristas bíblicos, é a palavra alienação. Os homens estão alienados, separados, distanciados de Deus por causa do pecado. E aí vem as consequências, vem as doenças decorrentes
dessa separação. Eles se tornam cegos, ignorantes, mortos, estranhos, naturais, gentios, filhos da ira, perdidos e etc. etc. Olha aqui, termos pesados que explicam perfeitamente o estado daqueles que estão separados de Deus. São jovens e adultos, homens e mulheres, completamente perdidos, alienados de Deus. Assim como não existe alguém quase salvo, também não existe alguém quase perdido. Ou é salvo ou é perdido. Existem muitos simpatizantes de Deus e organizam até fã-clubes. Fã-clubes. Eu sou simpatizante de Deus, eu aprecio, eu acho lindo. Mas, irmãos, isso não resolve o problema. Ou a pessoa é salva ou é perdida. E foi Jesus que disse, olha, são palavras pesadas, mas ele disse a verdade. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, quando? No dia do juízo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, olha, até profecias, profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, olha, até expulsão de demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, até milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, vós sois estranhos aos meus olhos, apartai-vos de mim, os que praticais a maldade, a iniquidade. Irmãos, quando o homem ou a mulher passa a ter visão de Deus, ele deixa ou ela deixa de ter visão do mundo. Foi pensando nisso que o apóstolo disse na carta que escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, no dia que Ele vier arrebatar a sua igreja, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ai, irmãos, não é fácil seguir a Cristo. Pastor, você está desencorajando as pessoas? Jesus também desencorajou, não foi? Nós não podemos oferecer, irmãos, para as pessoas, enganar as pessoas oferecendo uma vida fácil, vida cristã. Olha, venha para Jesus, que Ele vai curar todas as suas doenças, que Ele vai me dar a casa própria, que Ele vai fazer isso ou aquilo. Não. Venha para Jesus, que Ele vai salvar a sua alma, e você vai pagar um preço por causa disso. Você poderá ser perseguido, você poderá ser maltratado por amor a Jesus Cristo. Irmãos, vários se candidataram no tempo de Jesus, não foi? Quando eu via a fama de Jesus, o que Ele fazia, eu disse, eu quero também ficar famoso, andando com Ele, andando na sombra dEle, eu vou ficar famoso. Aí Jesus jogou um balde de água fria ali. Qual foi a expressão de Jesus? As raposas têm seus covis, não foi? As aves dos céus têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, querem ver o exemplo de servos de Deus, de discípulos e seguidores de Cristo, que pagam alto preço? São os missionários. Ou são aqueles que estão em países onde é proibido confessar a sua fé, pregar o Evangelho. Eles estão pagando um preço muito alto. Nós temos irmãos nossos, nesse exato momento, agora, em várias partes do mundo, estão sendo crucificados vivos, estão sendo queimados vivos, estão tendo parte dos seus corpos decepados, irmãos, com vida, sem anestesia, sem nada, por causa da fé desses crentes. Então Jesus não enganou ninguém. Ele falou a verdade, disse: olha, se quiserem me seguir, venham, mas fiquem sabendo o que vocês vão sofrer, o que vocês vão enfrentar. Vocês vão ter que comer a comida que eu como, ou talvez nem comer. Vocês vão ter que dormir aonde eu durmo, às vezes não vão ter nem um lugar protegido. Vocês vão ter que sofrer perseguições como eu tenho sofrido dos escribas e fariseus. É isso que vocês querem? Vocês querem ser imitadores de Cristo, ou estão se candidatando, se oferecendo só para serem famosos, serem conhecidos? Não venham, porque vocês não vão aguentar por muito tempo. Irmãos, em quarto lugar, quarto testemunho a respeito da visão que eu preciso ter de mim mesmo. E essa é a visão do meu testemunho de mim mesmo, quando nós passamos a ter a visão de nós mesmos, de nossa miserabilidade, nossa pecaminosidade. E foi essa experiência de Isaías, quando ele foi ao templo, depois de ter perdido o seu melhor amigo, o rei Uzias. Ele disse que foi lá, fracassado, decepcionado, não é? Ele não tinha chão firme para pisar, ele se sentia agora inseguro, infeliz, porque aquele em quem ele mais confiava havia morrido. E foi nessa crise existencial que Isaías procurou o templo. Graças a Deus, ele não se distanciou de Deus. E chegando no templo, ele disse que os olhos dele viram o rei. Isaías capítulo 6, versículo 5. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Lembram de Adão e Eva, quando caíram? Eles caíram não foi porque o plano de Deus, o projeto de Deus tenha fracassado, mas foi o próprio projeto do homem que fracassou, porque Deus tinha já providenciado os meios para socorrer este homem caído. Por isso o homem por si só não tem como se chegar a Deus, a não ser pela intervenção do próprio Deus. É interessante que os filhos de Coré, os filhos de Corá, dependendo da versão, está lá em Salmo 85, versículos 10 e 11, não é? Aquele Coré lá do Velho Testamento, lá do início do tempo de Moisés. Ele está falando de um que foi salmista, como Davi também. Olha o que eles declaram aqui no Salmo 85, versículos 10 e 11. Eles falam assim: a graça e a verdade se encontraram,
a justiça e a paz se beijarem, e da terra brota a verde, a planta verde dos céus surge ou vem a justiça de Deus. Pensem comigo, o que eles disseram aqui, irmãos, é uma afirmação teológica das mais profundas. Eles dizem assim: a graça e a verdade se encontraram. A graça de quem? De Cristo. A verdade de quem? Do homem, reconhecendo sua pecaminosidade e dizendo a verdade para Deus: Deus, eu sou um pecador miserável. Olha aí, a graça se encontrando com o testemunho do homem, a confissão do homem, dizendo: eu sou miserável, um miserável pecador. E sabe o que aconteceu depois? A justiça de Deus foi aplicada àquela pessoa. Você não vai ser destruído porque você falou a verdade. A minha graça se encontrou com a sua verdade, e agora a justiça, a minha justiça, vai ser aplicada a você. E sabe o que vai resultar tudo isso? A paz. A justiça e a paz se beijaram. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, irmãos, a minha visão do mundo é a verdade do meu testemunho, a minha visão do que está lá fora. A população do planeta Terra já ultrapassou há muito 7 bilhões, eu não sei agora, se alguém já está mais atualizado aí do que eu, por favor, me ajudar, não é? Mas o medo de acharmos que no céu não comportaria toda essa massa humana não tem razão de ser. A Bíblia fala que sempre há lugar para os que creem e para os que se arrependem. Em contrapartida, nós temos que pensar que o inferno, ele comportaria todo esse universo de gente. Graças a Deus, porque milhões daqueles que estavam destinados ao inferno já se converteram, já escaparam e agora estão indo em direção do céu. Isaías, depois de olhar para si mesmo e ver o seu alto nível de pecaminosidade, ele clamou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de um povo de impuros lábios. As más companhias, conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem os seus filhos andam. Cuidado com quem os seus filhos fazem amizade. Você costuma observar, acompanhar com quem os seus filhos estão andando. Cuidado, porque pode ser que é um amiguinho, uma amiguinha que esteja fazendo a cabeça dele ou dela. Mas aí, irmãos, depois que Isaías é curado de sua doença, de seu pecado, de sua pecaminosidade, ele olhou para Deus e disse: Deus, eu não posso guardar isso comigo. Eu tenho que divulgar, eu tenho que dar o meu testemunho agora para outros que estão vivendo como eu vivi. Ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Ele queria que outros soubessem, tomassem conhecimento do que Deus tinha feito, do testemunho, da obra que Deus tinha feito na vida dele. Em sexto lugar, irmãos, a minha convicção cristã é a verdade do meu testemunho, convicção cristã. Eu queria saber, irmãos, por que tantas vezes nós somos assediados
por grupos sectaristas, intolerantes, pessoas que querem fazer a nossa cabeça e nos levar por outros caminhos que não são da sã doutrina. Eu queria saber, mas eu sei. Na guerra contra as trevas tem que haver ataque e defesa. Mas tem muitos que só defendem e não atacam. Quando a verdade não é transmitida, o erro assume o seu lugar. Na palavra de Deus não há recomendações para ficarmos ou estarmos passivos, esperando o inimigo se aproximar e atacar. A nossa guerra, irmãos, ela é a pior de todas as guerras, porque é de natureza espiritual. E foi o apóstolo Paulo quem disse em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa carne, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra, a nossa luta não é defensiva, mas é ofensiva. Ataque e defesa. Ofensiva e defensiva, melhor dizendo. Ataque e defesa. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12: a noite está quase acabando, o dia, ou seja, o arrebatamento da igreja logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Das armas da luz. Sabe que Saul, quando Davi se apresentou para vencer o gigante, ele pegou uma armadura e vestiu em Davi. Irmãos, quando Davi pequeno, baixinho, com aquela armadura pesada, ele ficou todo desengonçado, sem jeito, não conseguia nem andar direito. Aí ele disse para o rei: olha, tira isso, porque eu não sou de aparência, eu não quero demonstrar que eu sou um militar sanguinário, guerreiro sanguinário. Eu vou usar a providência de Deus, o que Deus já colocou em minhas mãos. Aquela funda insignificante para o mundo, com 5 pedrinhas, é verdade, ele usou uma, mas 4 tem um significado, profético muito grande. Alguém até perguntou, mas por que Davi pegou 5 pedras se ele precisava só de uma? Não foi falta de fé? Não, porque havia ali um significado profético. 4 pedras que sobraram simbolizavam as 4 guerras que Israel já travou. E aí Davi, sem aquela armadura, ele sentia-se mais livre, desimpedido. E aí ele foi enfrentar o gigante, e chegando lá, aquele homem de grande estatura riu da cara dele, fez pouco caso disso. Eu sou algum cão para vocês me mandarem um menino desse tamanho, sem nada, só com um estilingue, uma funda nas mãos, uma pedrinha. Mas aquele gigante não sabia que o que estava nas mãos de Davi foi o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Não importa, Deus não se preocupa em chamar a atenção com grandes coisas extraordinárias. Deus se contenta com as coisas humildes. Porque Jesus falou na oração que ele fez lá em João, em Mateus capítulo 11, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Está vendo, irmãos? Davi venceu o gigante, venceu com uma pedrinha. Não precisou uma metralhadora, até porque não tinha na época.
com rifle de longo alcance, com lente, luneta, não é? Usou apenas uma pedrinha. Deus usa o que você tem nas suas mãos. Não esteja preocupado com grandes coisas. Preocupe-se em fazer a vontade de Deus e o resto Deus fará por você. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas com as quais lutamos, elas não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São as armas que Deus coloca em nossas mãos. Em sétimo e penúltimo lugar, o meu amor pelo reino de Deus é a verdade do meu testemunho. Eu me sinto inspirado, irmãos, quando eu medito a respeito do amor do salmista por Deus, pela casa de Deus, pela palavra lida e explicada neste lugar santo. Isso faz parte do reino de Deus aqui na terra. Olha o que Davi fala no Salmo 18, verso 1, e também de 116, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. A minha força é Deus, irmãos. Aí ele continua: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O meu amor por Deus e pelo seu reino é a verdade do meu testemunho. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 3. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi amava a Deus e a sua casa. Irmão, se um crente não ama a sua igreja, ele não tem compromisso, ele não se preocupa em assumir algum cargo, alguma responsabilidade, é porque não ama a Deus, é evidente. Ah, não, eu amo, não ama, porque Davi está dizendo aqui: quem ama a Deus, ama a sua casa, e se esforça para ajudar, para socorrer, para fazer prosperar e crescer o reino de Deus. Não é ficar de longe, criticando. Deus está longe desta vida, desta pessoa. Amo a casa do meu Deus. E depois Jesus, depois de ressuscitado, ele fez uma tríplice pergunta a Pedro, João 21, de 15 a 17. Tu me amas? Apacentas as minhas ovelhas. Trabalhe, se envolva com o reino de Deus, apacente as minhas ovelhas. Não fique de longe. Junte-se, arregace as mangas, ofereça-se para trabalhar no reino de Deus. Em oitavo e último lugar, a minha visão do céu, finalmente, é a verdade do meu testemunho. Nesse texto que nós vamos ler a seguir, são apresentadas duas classes de pessoas. Em Filipenses capítulo 3, de 17 a 20. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, é tão importante observarmos o testemunho dos crentes, principalmente naqueles que andam com Deus. Nos inspira, nos motiva a continuarmos melhorando nosso testemunho de amor por Deus. Irmãos, Filipenses 3, 17 a 20. Sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a barriga, as
coisas materiais, gastam mais tempo envolvidos com seus interesses materiais do que com o reino de Deus. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu tenho que dar esse testemunho sobre a minha visão do céu. Eu tenho que me deixar transparecer perante as pessoas que eu amo o céu. Você já disse isso alguma vez para alguém lá fora? Olha, eu amo o céu, eu amo a Deus que está no céu, eu amo aquele lugar onde um dia eu vou morar. Fale isso para as pessoas, talvez eles vão rir de você, mas é um testemunho que você vai deixar perante as pessoas. Esses oito testemunhos, eles não podem ser omitidos, eles não podem ser escondidos no alqueire, né? Eles têm que ser evidenciados, propagados, anunciados a todas as pessoas, porque vai chegar um dia que o Senhor vai voltar para arrebatar os que são dele. E como é que você vai chegar no céu de mãos vazias, sem nada ter feito, sem não ter dado um testemunho sequer para as pessoas de fora? Aproveite as oportunidades para que, se Jesus voltar hoje, você vai subir com as mãos cheias de obras. A Bíblia fala que nós praticamos as obras não humanas, mas as obras de Deus, para que você no céu possa receber os seus galardões. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar o hino número 407, ditoso dia. É o nosso testemunho de conversão, não é? No dia em que nós fomos encontrados, nós fomos achados por Cristo. Foi Ele que nos encontrou, não fomos nós que o encontramos, mas foi Ele que nos achou.